Olá, seja bem-vindo. Nós estamos no nosso nono estudo, estamos caminhando aí para o final do nosso curso. O que Jesus deseja que você faça? Para mim é uma grande alegria e satisfação ter a sua presença, a sua participação aqui comigo. Então, eu sou o pastor Gabriel Lamuso e hoje nós iremos estudar sobre a ceia do Senhor. Então, quero te convidar a pegar a sua Bíblia, a anotar também os versículos, a prestar bastante atenção nessa aula. Eu creio que você está aí adquirindo bastante conhecimento e crescimento da palavra de Deus e que esse conhecimento não simplesmente fique na sua cabeça, mas desça para o seu coração e você possa se alegrar com a vontade de Deus para a sua vida. Muito bem, hoje nós vamos estudar sobre a ceia do Senhor. A ceia que geralmente nós celebramos uma vez por mês, mas que não há uma ordem de repetições na Bíblia, quantas vezes deve ser feita. Pode ser feita uma vez, pode ser feita todos os domingos ou todos os encontros, pode ser feita a cada 3 meses. Enfim, é importante que ela tenha uma regularidade para que ela cumpra o seu propósito de relembrar a morte do Senhor, de relembrar e ser um memorial do sacrifício de Jesus por nós. Mas quem instituiu a ceia? Sempre bom a gente perguntar de onde que veio as coisas que a gente faz, né? Para que não seja simplesmente um rito, um ritual que surgiu do nada, ou de uma tradição, de uma cultura familiar, mas temos que ver que tudo que fazemos como igreja tem uma fundamentação, uma base bíblica. E quem instituiu a celebração da ceia? Paulo, em 1 Coríntios 11, 23, nos diz de que o que recebi do Senhor, que também lhes entreguei. Ou seja, o Senhor é que realizou a primeira ceia e que entrega aos apóstolos e aos discípulos para que fizessem essa celebração regularmente, para que rememorassem aquele momento da ceia e rememorassem o seu sacrifício. E nessa ceia, nós vamos comer e beber. Vamos comer e beber o quê? Então, quais são os elementos da ceia do Senhor? Marcos 14, 22 a 24 fala desses dois elementos: o pão e o cálice. Esse cálice que é o fruto da vide, o suco de uva, né? O vinho. A gente usa um suco, um vinho, né? Sem álcool, porque o mais importante ali é o fruto da vide, a uva. Então, o cálice e o pão. Então, Jesus ele institui esses dois elementos. Jesus diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Então nós temos os dois elementos, pão e vinho, ou pão e cálice. Esses dois elementos, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente às vezes moderniza demais as coisas. Eu já vi história de igreja que botou biscoito, Coca-Cola, sabe, as coisas assim, às vezes para poder diferenciar, e aí inventa moda. Não, é pão e cálice, pão e vinho, são os dois elementos. Então, nós precisamos obedecer aquilo que a palavra institui. E eles são alimentos universais, o pão do trigo e o suco de uva, o cálice da vide, da uva. Então, são alimentos aí que estão presentes em praticamente todas as culturas do mundo. Então, o que é que significa o pão? João 6, do 50 ao 51, nos ajuda a entender. Este é o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu, Jesus falando, sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então, o corpo de Jesus representa o pão. O pão é uma representação do corpo de Jesus que é moído, que é entregue na cruz para que todos possam comer. Comer como? Relembrando na ceia, participando, relembrando do sacrifício de Jesus, espiritualmente participando do pão, do corpo de Jesus, relembrando que o seu corpo foi moído na cruz do Calvário. E o vinho, o cálice, o que é que significa? Em Mateus 26, 27 a 28 diz: em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. O sangue de Jesus é derramado, é o sangue que foi derramado para o perdão dos pecados.
Assim, nós celebramos o corpo de Jesus, que dá a vida, e o sangue, que dá o perdão. E nós fazemos essa celebração por quê? 1 Coríntios 11, 26 diz: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. No corpo e no sangue, no memorial do pão e do vinho, nós relembramos da morte de Jesus na cruz. E essa morte sacrificial que foi pelos nossos pecados e é a morte que dá vida ao mundo. Jesus não ficou morto, Jesus ressuscitou, ele está vivo, mas para que nós tivéssemos a vida, ele precisou morrer. Então, é muito importante que possamos relembrar a morte de Jesus, relembrar o seu sacrifício por nós. Que se hoje temos acesso a essa graça, se hoje temos acesso à vida, não é pelo nosso esforço, pela nossa bondade, não é porque sejamos melhores do que ninguém, é porque ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Muito bem. E a participação da ceia? Ela é aberta a todos? O primeiro ponto é de que a participação do corpo, do sangue, no caso do memorial, do pão e do cálice, ela é uma participação para aqueles que creem em Jesus. Então, de uma forma a separar as pessoas que podem ou não participar, a igreja, ao longo da história, separou aquelas pessoas que já são batizadas, que publicamente professaram a sua fé, que confirmaram publicamente a sua fé, e elas podem, então, participar do corpo, participar do pão e do cálice do Senhor na ceia. Então, é importante também que, uma vez que ela demonstra fé em Jesus, ela seja membro de uma igreja. Então, pessoa que não é membro de nenhuma igreja, ela não faz parte do corpo. Como que ela vai participar do memorial do corpo de Cristo? Então, são duas prerrogativas para participar da ceia do Senhor. E uma outra prerrogativa é de que a pessoa se examine. 1 Coríntios 11, 28 diz: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. E aqui há muita confusão, as pessoas acabam confundindo esse texto, achando que, olha, eu pequei, então não posso participar da ceia. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está explicando que você precisa examinar a sua vida e pedir perdão e se arrepender pelos seus erros, e agora, uma vez alinhado, pedindo perdão, reconhecendo as suas falhas, participar da ceia. Eu quero dizer para você que é pecado você se achar justo para participar da ceia. Você achar que não, eu não estou em pecado, não, eu posso participar da ceia. Porque no final das contas, todos nós temos que nos arrepender. O que Paulo quer trazer para a gente é que nós precisamos nos examinar. É pecado é você comer a ceia, participar da ceia, sem se examinar, sem ver a tua vida, só achando que você está tudo bem. Então nós precisamos refletir de que nós, pela nossa natureza, não merecemos participar, mas pela graça de Deus, ele nos dá perdão, ele nos dá arrependimento, transformação. Se há alguém que nós estamos magoados, é tempo de perdoar, é tempo de buscar reconciliação. É pecado quando eu digo, não vou participar da ceia porque eu estou magoado com alguém, porque eu continuo magoado e estou pegando duas vezes. Então, a ceia do Senhor memorial, que nos lembra também que nós precisamos ajustar a nossa vida. É o sangue de Jesus que nos perdoa, mas nós precisamos nos arrepender. Então, nos lembra desse sangue que foi derramado, mas nos lembra também que é necessário que haja arrependimento e transformação de vida. Além disso, como nós vimos aqui, a ceia é um memorial. Algumas igrejas acreditam que o pão se transforma literalmente no corpo de Jesus. Então, ali é o corpo de Jesus transubstanciado. O vinho é o sangue de Jesus, literalmente. Mas bem, o pão é pão. O cálice, é vinho, é suco de uva. Não é literalmente o corpo de Jesus e o sangue. Ali é um memorial que nos lembra que um dia na cruz, Jesus derramou o seu sangue. E o seu corpo foi esmagado e moído pelos nossos pecados. Por isso, você crê que está caminhando aí para o batismo, alguns talvez estejam assistindo já tenham sido batizados, mas é importante que a gente possa refletir. E você que vai ser batizado, que em breve você irá participar, que você possa fazer isso com temor e tremor. É um momento de alegria, de festa, mas é um momento também de contrição,
de olharmos para dentro de nós mesmos, reconhecermos as nossas falhas, nos arrependermos dos nossos pecados e clamar pela graça de Deus que se manifesta nas nossas vidas por meio desse momento tão especial que é a participação do memorial da Ceia do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa participar de muitos momentos como esse, que são momentos muito especiais nas nossas vidas, graças ao sacrifício de Jesus. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula.